Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês 30 bichos diferentes, entre exóticos, fofinhos, estranhos ou extremamente perigosos que já estiveram na minha casa ou no entorno dela, seja no jardim, no pomar, nos terrenos do lado ou até mesmo dentro de casa. Começo pelas siriemas, presenças constantes por aqui, e neste episódio tenta se livrar do ataque de um casal de quero-queros enfurecidos. Fica esperta, ela fica atrás da árvore. Tá vendo a esperteza? Uhum. Olha. Nossa! Creio que as siriemas não hesitariam em entrar na minha sala se encontrassem a porta aberta, pois já chegaram até mesmo a bater na porta, como verão a seguir. Viram? E nem foi apenas essa vez que isso aconteceu. Eu vi pelo menos umas 3 vezes, só que das outras vezes não estava com o celular no jeito para filmar, porque o momento é raro e é muito rápido. E como podem ver, elas foram filmadas em diversas ocasiões, tanto sozinhas como em grupos, e em vários lugares do entorno da minha casa, que faz frente para 2 ruas e tem terreno sem construção nos 2 lados. Acho que até por isso a bicharada gosta de passar por aqui. E de todos os animais que eu vou apresentar para vocês, as siriemas têm a presença mais constante por aqui. Este é o bicho mais esquisito que eu já vi. Parece mais um conduíte daqueles de fazer instalação elétrica, mas trata-se de uma cobra cega, conforme a consulta que fiz na internet. Olha isto, que coisa mais linda! Um tucano que pousou no poste em frente à minha casa. Uma pena não ter nessas horas uma câmera profissional para registrar esses momentos de tanta beleza e cor. Pela necessidade do uso do zoom, a imagem fica imprecisa, pois é muito difícil manter a câmera direcionada para o mesmo lugar, pois fica extremamente sensível a qualquer movimento. Durante a construção da casa, não era nada raro que encontrássemos ninhos pelos cantos. Este, por exemplo, estava na sanca da sala, poucos dias antes da mudança. E esse próximo não teríamos achado no fundo de um tijolo onde foi feito um buraco para uma caixinha de energia, posicionada na parte bem alta de um cômodo, a não ser pela movimentação de entra e sai do passarinho por ali. Durante um fim de semana em que estávamos todos reunidos na área gourmet, observei esta vespa carregando uma lagartinha verde e, curiosa, a acompanhei com o olhar, pois nunca tinha visto isso. E eis que ela pousou atrás do sofá, onde estava o seu ninho. Ainda consegui alcançar o celular a tempo de registrar ela colocando a lagartinha dentro do ninho. Mas na pressa, a princípio não notei que a imagem estava muito escura, por isso mudei de lado e a imagem ficou muito melhor. Mas ela já tinha terminado de enfiar a lagartinha no ninho. Uma pena. Por aqui é bem mais comum ver estas lebres enormes correndo pelas ruas, em geral à noite. Essa foi a primeira vez que eu vi uma lebre por aqui durante o dia, se bem que era bem no finalzinho da tarde já. Estas corujas devem ser as mesmas que têm um ninho bem no meio do terreno aqui do lado de casa. Mas esta foi a primeira vez que as vi tão perto, aqui na cerca de casa. O ninho foi difícil localizar através do zoom do celular, mas achei. E bem na hora que a outra coruja chegou. Também observei que tinha outra coruja mais adiante, que foi difícil de focalizar. Esta filmagem eu fiz no dia em que estavam removendo a caixa d'água do condomínio, que será tema para um outro vídeo futuramente. Aguardem. Por aqui também aparecem os gatos da vizinhança, seja para simplesmente estarem por aqui, talvez por sentirem que o ambiente é amigável para eles, ou seja ainda para afilar uma boia, geralmente à noite, porque eu tenho na lavanderia uma portinha para gatos que eu fiz para os meus, mas os penetras também fazem uso dela. No meu pé de Oropronobis, uma planta com tantos espinhos, parece que esta rolinha achou um ambiente seguro para fazer seu ninho. Foi bem difícil de filmar, porque tinha que ser de longe para não assustá-la.
E era muito complicado de localizar o ninho através da tela do celular com o zoom aplicado, no meio de tantas folhas. Mas até que saiu alguma coisa que deu para aproveitar. Aqui é bem difícil distinguir os dois filhotes, a não ser por uma piscada que um deles dá. E nesta outra imagem, com muita atenção, se vê no lado esquerdo o bico e o olho do filhote em meio à penugem emaranhada. E por aqui algumas cenas que captei da mãe, também do filhote quando eu já aprendia a voar. Vocês alguma vez já viram um besouro tão grande? Pois este, sem considerar as antenas, mede uns 7,5 cm, que é o tamanho somente da parte interna deste ralo, que mede no total 10 cm. Este teiu não estava exatamente na minha casa, mas quase, pois eu estava chegando e a minha casa é aquela branca ao fundo. É bem comum ver essa espécie de lagartos andando por aqui. Esta galinha de Angola, não sei de onde surgiu, se escapou de alguma casa ou se é selvagem. O fato é que ela ficou por aqui um bom tempo. Eu a via quase todos os dias andando para lá e para cá. Aqui é um lugar muito legal de morar, de natureza abundante. Por isso, em finais de tarde, é comum vermos essas revoadas de pássaros. Não sei identificar quais são, mas é lindo de ver a movimentação deles. Eu apresento aqui 3 episódios filmados em datas diferentes. Inclusive, nesse episódio, eu estava filmando um bando, quando outro bando passou e eu não consegui mais acompanhar o primeiro, pois é difícil visualizar a tela do celular com a claridade mais o zoom. Outro animal que é muito comum por aqui também é o carcará, que apesar de lembrar uma águia, ele pertence à família dos falcões. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Vejam isto! Eu nunca vi um lugar para ter tantas aranhas como aqui em casa. Mas eu me surpreendi com esta aranha e seus milhares de filhotes. Eu nunca tinha visto nada igual. Você já viu? Deixe nos comentários que eu quero saber. E vejam a situação do meu tripé de apoio do celular para a filmagem. Eu estava num dia filmando a montagem das portas do meu armário e no dia seguinte ele já estava assim, com uma nova moradora que eu fui obrigada a despejar. Afinal, o tripé serve para outra coisa, não para moradia. E eis que um dia eu estava trabalhando no jardim e caiu a noite. E ao remexer a terra eu vejo esta luzinha verde, que imagino ser uma larva de vagalume ou pirilampo, a depender da região. Nessa segunda imagem, diferente da primeira, eu usei o flash, então dá para ver o formato do bichinho. Num outro dia que eu trabalhava no jardim, notei este passarinho andando pela garagem. E o que me chamou a atenção é que ele só andava mesmo. O que me fez largar o que estava fazendo só para filmá-lo. O que eu imagino agora é que era um ritual de acasalamento, porque durante a edição deste vídeo eu notei que aparece muito rapidamente um outro passarinho, e no dia eu nem tinha visto. Eu vou deixar na descrição os links de afiliada dos equipamentos de trekking e camping que eu uso e que já são testados e aprovados. Mas os links podem ser usados para comprar qualquer coisa e não necessariamente o que estou indicando ali. Sendo assim, se você comprar algo que esteja precisando através de algum dos links, gera para mim uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso. Outra visita recorrente que recebemos é deste casal de urubus, que vem sempre beber água na piscina. E se não é para beber água, eles vêm também para descansar à sombra. Eu não entendo nada de pássaros, mas aqui eles são abundantes, de todos os tamanhos e cores. E eles me encantam demais, por isso eu não me canso de filmá-los, todos os lugares onde eu os vejo. E eu lá, tirando o matagal dos vãos da rampa para plantar grama, e eis que eu vejo este minúsculo sapinho. Minúsculo mesmo, era menor que minha unha do polegar. Se observarem bem no vídeo, dá para ver algumas formigas passando, e aí dá para fazer a comparação.
Meu marido disse que deve ser uma perereca, mas eu achei que tem mais aparência de sapo mesmo, só que bem pequeno. Talvez possa ser um filhote de sapo comum, ou até mesmo um sapinho cuja espécie é pequena, talvez. O fato é que eu achei uma belezinha, e olhando assim sem ter uma referência de tamanho, parece até um sapo grande de tamanho normal, não é? Agora veja essa borboleta que pousou na minha mão dentro de casa. Depois eu levei ela para fora para devolvê-la ao seu habitat. E ela ficou lá? Não. Veio pousar novamente em mim, na barra da minha blusa, olha isso. Eu fiz também outros registros de borboletas por aqui. E o interessante é que esta área não fica no térreo, fica no piso superior, apesar de ter algumas plantas. Talvez por isso elas se sintam atraídas para vir até aqui. Meu cortador de grama ficou um tempão na oficina e quando eu fui cortar a floresta que se formou, vejam o que eu achei. E foi só o tempo de filmar, peguei o rastelo para afastar a grama e ela tinha sumido. E não dá nem para saber se é uma coral falsa ou verdadeira. Que medo! Na mesma rampa onde estava aquele sapinho minúsculo, agora com a grama já plantada e crescida, não sei se vocês conseguirão ver, mas está havendo uma revoada de um monte de libélulas voando de um lado para outro, lindo de ver. O bichinho da vez aqui é um sagui, se equilibrando no fio do poste. Que belezinha que é! Pena que a imagem com zoom não fica precisa devido à distância e o tamanho minúsculo do bichinho. Aqui no condomínio tem uma extensa área verde que começa na rua da fachada traseira da minha casa e por isso a bicharada aparece muito por aqui. Na área social daqui do condomínio, que também está bem próxima à área verde, tem um lugar onde colocam frutas e os saguizinhos aparecem para comer. A criançada faz uma festa com eles. Este é o Onofre, foi nosso hóspede por quase 3 meses. Apareceu neste dia bem atípico que houve uma infestação incomum de insetos, daquelas que no dia seguinte a varrer a casa, recolhe-se meio balde de insetos que morreram naturalmente, fora os que o Onofre comeu, é claro. Durante o dia, ele descansava num balde de água com plantas que aguardavam para serem plantadas, ou no banheiro de fora, ou em algum canto qualquer. O fato é que ele considerava a casa dele, tanto é que cheguei a encontrá-lo na sala, no lavabo e até no escritório. Aqui temos uma curruíra, um passarinho bem pequenininho, que me intriga, pois praticamente todos os dias de manhã e no final da tarde que eu olho pela janela do meu quarto, ele está nesse local. Não sei se procurando um lugar para fazer ninho ou se já tem o seu ninho por ali, mas ele fica sempre assim, saltando de um lugar para outro, sempre naquela mesma região do quintal. E aqui os bichinhos mais barulhentos invocados, os quero-queros. Vira e mexe estão com cria nova. Aqui estão com 2 filhotinhos. Uma pena que um dia destes encontrei um dos filhotinhos morto no primeiro degrau de cima da escada do corredor lateral de casa. Eu acho que ele caiu do degrau e não conseguiu subir de volta. Nossa, me deu um dó. Os quero-queros são muito territorialistas. Inclusive, na primeira parte desse vídeo, eu mostrei o quero-quero que estava atacando a siriema, certamente porque sentia algum tipo de ameaça às suas crias. Sabem que eu não tinha reparado no dia que filmei, mas agora, quando fui fazer a edição desse vídeo, é que notei que o quero-quero aqui está protegendo um dos filhotes com o próprio corpo. Pois se analisarmos com atenção, dá para perceber que há 4 patas ao invés de 2, e enquanto isso, outro filhotinho está explorando por aí. Por diversas vezes, tarde da noite ou no meio da madrugada, eu presenciei essas espécies de reuniões de quero-queros na entrada da minha garagem. Comportamento bem estranho este. Outro comportamento bem estranho que observei foi quando eu liguei a mangueira de irrigação do jardim à noite e um quero-quero se aproximou e ficava justamente no local onde estava caindo os jatos de água, como se a intenção dele fosse mesmo a de tomar banho. Eu achei isso muito engraçado. Isso aconteceu logo depois que nos mudamos para cá, e ainda não tinha o alambrado do pomar, quando um bando de gansos veio lá do lago que fica na área social do condomínio e entrou em nosso quintal.
Este é um pica-pau do campo, também conhecido como xanxã. Aqui ele está se alimentando cavucando o chão, provavelmente em busca de formigas ou de cupins. Esse também é um pássaro bem comum por aqui e que eu acho bem bonito. Mas algumas aves aqui em reunião no poste em frente à minha casa. Inclusive uma delas parece estar muito atrasada, pois chega bem apressada e quase derruba a amiguinha. E eu não conheço essas aves, até tentei identificá-las através de pesquisas na internet, mas não consegui. Portanto, se alguém souber quais são, escrevam para mim nos comentários, por favor. E digam também o que acharam de toda essa bicharada com os quais convivemos aqui. Vocês gostariam também de ter experiências como estas? Escrevam também nos comentários e não esqueçam de compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que vocês conhecem que amam a natureza e os animais. Ah, e essa paisagem linda aí à frente é do Morro de Ipanema, que fica na Floresta Nacional de Ipanema. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.